Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Ageu, profeta Ageu, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Quem tiver na dúvida de como achá-lo, ache lá o Mateus, que é no primeiro livro do Novo Testamento, e vai voltando. Voltou 3 livros, vocês vão achar o livro de Ageu, que é um dos menores do Antigo Testamento. Nós, há 2 domingos atrás, eu acho, ou 3, nós falamos a respeito do capítulo 1 do livro de Ageu. Hoje nós falaremos do capítulo 2, do versículo 1 ao 9. E se Deus nos permitir, na semana que vem, nós encerramos o livro de Ageu. A ideia é encerrá-lo nesses 3 sermões. Então, no livro de Ageu, capítulo 2, vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, na semana retrasada, quando nós iniciamos o estudo de Ageu, nós falamos que o povo de Jerusalém, o Reino do Sul, havia sido destruído pelo exército babilônico, cujo rei era Nabucodonosor, no ano 586 a.C. Por causa da idolatria deles, eles foram feitos prisioneiros, e o exército de Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, a cidade inteira de Jerusalém, e levaram cativos o povo para Jerusalém, deixando apenas os mais pobres em Jerusalém. O povo foi para lá, ficou ali por volta de 70 anos sendo cativos do exército babilônico, do Império Babilônico, um dos maiores do mundo naquela época. E o que acontece é que o reino persa invadiu a Babilônia e acabou destruindo a Babilônia, Nabucodonosor, e assumiu o poder. Então o povo judeu, que era escravo do povo babilônico, agora passa a ser escravo do povo persa. E o povo persa, o Império Persa, tinha uma política um pouco diferente. Eles autorizaram aqueles estrangeiros a voltarem para as suas terras e edificarem os locais de culto dos seus povos originários. E assim ele manda os judeus voltarem para a sua terra de Jerusalém. E aí nós temos 3 remessas de judeus saindo da Babilônia, voltando para Jerusalém. Zorobabel, que tinha por encargo recuperar o templo de Jerusalém. Nós temos Esdras, que foi responsável para ensinar a lei ao povo, e nós temos Neemias, que tinha a função primordial de construir as muralhas de Jerusalém.
nós vimos que quando eles voltaram para lá, voltaram construindo ou reconstruindo as suas casas, voltaram a reconstruir o templo de Jerusalém, porém algumas dificuldades surgiram, algumas oposições, que fizeram com que eles parassem a construção do templo, e essa suspensão ficou por 15 anos. Nesse período eles passaram a se preocupar com as suas próprias coisas, a cuidar da sua casa, dos seus negócios, das suas vinhas, e se esqueceram do templo de Deus. E aí Deus vai e levanta o profeta Ageu e dá 4 mensagens para que ele falasse ao povo. A primeira delas foi a que nós falamos anteriormente, que foi aquela animação que o profeta Ageu deu para o povo, chamando ou sacudindo o povo, para que eles voltassem e construíssem um templo de Jerusalém, porque eles estavam invertendo as prioridades. Eles deixaram o reino de Deus de lado e se preocuparam com as suas próprias coisas. E isso resultou em algumas maldições, como nós vimos anteriormente. Deus mandou seca, fome, guerras, etc., para que o povo acordasse e passasse a dar prioridade para as coisas de Deus. Então nós vimos lá anteriormente que quando nós invertemos as prioridades, nós nos damos mal. Esse foi o principal ensino. E o povo se animou naquela época e começou a construir ou a reconstruir o templo de Jerusalém. Fizeram isso durante um mês, mas depois começou a desanimarem. O povo começou a não querer mais se empenhar na obra, eles desanimaram. E por que eles desanimaram? Nós vamos encontrar o motivo lá no livro de Esdras, quando diz que quando aqueles idosos, aqueles que viram a primeira construção, ou seja, aquele templo construído por Salomão, que era um templo exorbitante, um templo cheio de ouro, cheio de peças preciosas, quando esse povo que viu isso, foi para o cativeiro, ficou 70 anos e voltou, e na hora que eles viram sendo reconstruído o templo, eles ficaram tristes, porque eles começaram a pensar que o templo atual jamais seria igual àquele templo que eles conheceram lá atrás, com aquela glória, aquela honra que tinha o templo de Jerusalém. E os idosos ali se desanimaram, ficaram abatidos. E agora vem essa segunda profecia que nós acabamos de ler, essa segunda mensagem de Deus para o povo, para dar ânimo para o povo. E eu achei muito interessante essa passagem, porque a impressão que eu tenho, fazendo uma analogia, é que nós estamos igualzinho o povo judeu daquela época. Acabamos de sair do nosso período de cativeiro. Ontem foi falado um pouco a respeito disso, no culto de ação de graças que foi feito aqui ontem. Acabamos de passar pelo nosso período de cativeiro, ficamos 2 anos praticamente afastados da nossa terra, do nosso convívio na igreja, por causa da pandemia. E agora nós estamos voltando. E muita gente tem se desanimado. E muita gente tem comparado com o que era antes da pandemia. Nossa, mas na pré-pandemia era assim. E aí desanima, influencia outros e vão desanimando. E as pessoas vão desanimando. Por isso que a mensagem de hoje é para dar ânimo a cada um de nós. Dar ânimo, e nós vamos ver o porquê que nós devemos ficar animados. Então é costumeiro a gente fazer projetos em nossas vidas e começarmos e desanimarmos no meio do caminho. A gente pretende, geralmente quando vira o ano, né? Eu pretendo no primeiro semestre perder 10 quilos, por exemplo. Aí no primeiro mês você até vai, né? Dá uma segurada ali e tal. Eu faço esses projetos também, geralmente não dá certo. Mas aí a gente faz aquele projeto e tudo, passou um mês, já desanima e você para. Ou você faz um projeto, não, vou ler a Bíblia inteira esse ano. Aí você começa lá em Gênesis, empolgado. Aí você chega na metade de Gênesis, na hora que você vê que Gênesis tem 50 capítulos, você já dá aquela travada. Chega em Levítico, que é cheio de lei, e aí é a hora que você chuta o balde mesmo, e fala, não, deixa quieto. Então você começa com aquela animação e desanima. E um dos motivos da desanimação é justamente o viver do passado. Em 2016, eu estava com 32 anos, eu fui fazer jiu-jitsu. Eu sempre fiz minhas atividades físicas, eu sempre gostei de luta, né? Eu comecei com 8 anos de idade, depois eu nunca mais parei, fui indo.
Então fiz capoeira, fiz karatê, fiz muay thai um bom tempo. E aí, com 32, fui inventar de fazer jiu-jitsu. No jiu-jitsu, meus irmãos, é um negócio engraçado. Você está lá de costas no chão e tem o seu oponente que vem por cima de você assim, ó. Faz uma posição dessa, é a posição chamada 100 quilos. Peito no peito. A pessoa coloca o peito em cima do seu peito e joga o peso em cima, para evitar que você se mexa no chão. Vai tentar te imobilizar ali. E logo que eu comecei, na primeira semana, veio um cidadão lá, eu tinha 70 quilos na época, hoje eu estou mais gordinho, tinha 70 quilos e o cidadão tinha 90, e ele jogou o peso em cima de mim lá, que a minha costela quase explodiu. E depois disso, tive uma lesão na costela. Uma lesão que demorou, acho que 1 ano para melhorar. E aí, nesse período que eu estava tentando me recuperar, eu fui no médico e aí estava preocupado de ter trincado, quebrado a minha costela. Passei no médico e ele falou, ó, sua costela não quebrou, não trincou. Talvez tenha tido uma luxação, mas é uma lesão comum. Aí eu falei para o médico, mas comum, mas não sara. Aí ele falou assim, meu amigo, você passou dos 30? Passou dos 30. Aí eu comecei, né? Eu vou parar com esse negócio. Vou parar. E fiquei naquela... Ai, meus 20 anos. Que eu tinha uma lesão, em 1 semana no máximo saía. Quando tinha lesão, dificilmente eu tinha alguma lesão, mas quando tinha era rápido para curar. E depois dessa lesão na minha costela, eu lesionei o joelho, depois lesionei o quadril, eu fui lesionando tudo. E não cura. Não curava. Até hoje, meu joelho está ruim, algumas peças aqui ainda estão meio falha. Ele falou, passou dos 30, começa a... E a gente começa a pensar, nossa, antes era muito melhor. E você começa a desanimar dos projetos atuais, pensando nos projetos anteriores, ou no tempo que passou. E isso foi o que aconteceu aqui. Então, se vocês puderem acompanhar a leitura, por gentileza, eu tinha esquecido de pedir para que os irmãos deixassem a Bíblia aberta, mas observe o versículo 3. Diz assim, quem dentre vós que tenha sobrevivido, ou seja, ao exílio, contemplou esta casa na sua primeira glória, ou seja, o templo de Salomão, aquele que foi destruído. E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Então ele está falando aqui que o povo estava desanimado. E aí Deus anima-os, a partir do versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel. Zorobabel era o governante político. Diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ou seja, o líder religioso. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, no hebraico, você não tem o superlativo, ou seja, em vez de falar aqui, seja fortíssimo, não tem. Então, no hebraico, quando você quer enfatizar alguma ideia, você repete, você usa repetições. Você tem 3 repetições, ser forte, ser forte, ser forte. É uma ordem enfática, tanto para o líder religioso, como para o líder político, como para todo o povo. Se vocês observarem lá no primeiro capítulo de Josué, Deus fala para Josué o quê? Ser forte e corajoso. Depois, ser forte e corajoso. Depois, ser forte e corajoso. Ele repete 3 vezes dentro lá dos primeiros capítulos. Se você for em Isaías, você vai ver que quando Isaías se depara com Deus, vai ter o versículo que diz, santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, enfatizando. Então, essa determinação que Deus manda para o povo, que é uma animação muito enfática, ele está dizendo, ser forte, ou seja, seja corajoso, tenha coragem. Coragem, povo. Para quê? Coragem para quê? Trabalhar. Ele vai seguir na sequência. Porque o povo estava desanimado porque não estava igual ao templo anterior. O povo estava desanimado porque eles não tinham recursos. O povo estava desanimado porque estavam sofrendo opressões dos povos ao redor. Estavam desanimados. E Deus vai e anima eles. Mas tem um motivo para essa animação. E é impressionante que é o mesmo motivo para nós hoje também nos animarmos. Olha lá o finalzinho do versículo 4. Ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque
eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro motivo para que o povo se animasse naquela época é que Deus estava com eles. E o motivo para nós nos animarmos hoje é que Deus está conosco. Deus é o mesmo, meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a nossa edificação. Porque aquilo que serviu para aquele povo naquela época serve para nós hoje. Então, meus irmãos, se tem alguém aqui desanimado, se anime. Coragem. Coragem para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque Deus está conosco. Esse é o primeiro motivo. Teve um missionário famoso que fez uma obra tremenda na África, sofreu diversos ataques, sofreu muito lá, foi até atacado por um leão, e certa vez perguntaram para ele: o que te motiva a fazer o que você faz? E o que ele respondeu? A certeza que Jesus está comigo. Então nós temos Deus, quando falou com Moisés, lá em Êxodo, o Moisés ora e Deus fala: eu vou contigo, eu estarei contigo. Pulamos para o Novo Testamento, o que Jesus fala? Serei convosco até o fim dos tempos. Então, meus irmãos, primeiro motivo para que nós nos animemos é: Deus está conosco. E qual é o segundo motivo? Serão 3, tá? Os irmãos já calcularem aí mais ou menos quanto tempo vai durar. São 3 pontos. O segundo, qual é o motivo para que nós nos animemos? É que o Espírito de Deus está entre o seu povo. Nós somos o Israel de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus, a nação eleita e escolhida de Deus. Acompanhe por gentileza a partir do verso 5, depois que Deus falou: eu sou convosco, ele continua no verso 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, ele diz: o meu Espírito habita no meio de vós. Então, meus irmãos, qual que é o segundo motivo para que nós estejamos animados? É que o Espírito de Deus habita no meio do seu povo. O Espírito Santo habita em cada um que já se arrependeu e creu em Jesus Cristo. O Espírito Santo está lá. O que nós devemos fazer é não deixar o Espírito amuado, ou seja, deixando de cumprir as ordens que Deus nos dá na sua santa palavra. Por exemplo, orar, ler a Bíblia, ouvir os sermões, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, deixar de participar da Santa Ceia. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos apagando o Espírito do Senhor que habita em nós. E nós vamos ficando fracos espiritualmente. O Espírito Santo não deixa você, mas você fica fraco. Então, por que nós devemos, ou como nós devemos fortalecer o Espírito? Por meio dos meios comuns de graça, que são esses que eu acabei de falar e mais alguns. Leitura bíblica, comunhão entre os irmãos, é um meio de graça. Participação da Santa Ceia nos sacramentos, é um meio de graça. O batismo é um meio de graça. A leitura da palavra de Deus, a oração, são meios comuns de graça. Então nós devemos ficar animados ao saber que o Espírito de Deus habita no meio do seu povo. Versículo 6 continua: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, aqui nós já partimos para o terceiro ponto, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Essa parte que nós vamos entrar agora, eu peço que os irmãos prestem um pouco mais de atenção, porque é uma parte um pouco mais complicada. Ela é fácil de entender, mas às vezes os termos que estão na Bíblia podem confundir um pouco. Então, se nós passamos aqui para o primeiro ponto,
para nos animar, é saber que Deus está conosco. O segundo é que seu Espírito habita dentro do seu povo, com o seu povo. O terceiro é que Deus é um Deus de aliança e que cumpre a sua aliança e que nós estamos aguardando o retorno do Rei Jesus Cristo. São esses 3 pontos que devem nos animar nas nossas atividades. Então esse terceiro ponto começa dizendo isso. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso que ele está tratando aqui, esse abalo, se refere ao seguinte: tanto na primeira vinda de Jesus, como na segunda vinda de Jesus, um dos sinais é o abalo dos povos, o abalo da terra, é o abalo do que nós conhecemos hoje. Então, essa profecia foi feita no ano 520 a.C., e Jesus vem, por incrível que pareça, no ano 4º a.C. Tem um erro de datação, então por isso que na Idade Média, quando eles dataram, cometeu um erro, então na verdade Jesus Cristo nasceu 4 anos depois dele, 4 anos antes de Cristo. Então o que acontece? Nesse período de 500 anos, o mundo foi abalado, coisas aconteceram, reinos caíram, reinos levantaram, houve abalos na natureza, em reinos, nos povos. Quando essa profecia foi feita, o maior império do mundo era o Império Persa, que depois caiu para o Império Grego, que depois caiu para o Império Romano, que depois caiu também, e hoje você não tem mais o Império Romano. Então houve um abalo nos sistemas, e aí vem Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em Marcos 13, quando ele vai falar a respeito da sua segunda vinda, ele faz um cronograma ali. Primeiro ele fala a respeito da queda do templo de Jerusalém, que é uma profecia que já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Depois ele compara, ele faz uma analogia com a sua volta, como se fosse uma mulher grávida. Então ele vai falar a respeito dos princípios das dores, grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Então ele compara como se fosse uma mulher grávida. Mulher grávida, ela começa a ter as dores de parto. É o princípio das dores. Na sequência, a grande tribulação, a mulher começa a dar à luz. E dizem que é uma dor terrível. Eu não sei, mas me falaram que é. E último, a vinda do Filho do Homem e a vinda de Jesus. Aliás, o nascimento da criança e a vinda de Jesus, trazendo aquele alívio. Então, quando esse texto está falando que Deus ainda vai abalar as coisas, é um alerta, um chamamento, algo que vai acontecer que nós todos vamos ver antes de Jesus vir, e aí instalar o reino inabalável. É assim que nós devemos entender essa passagem. Até então, os reinos eram abaláveis. Agora, com a vinda de Jesus Cristo, o reino se torna inabalável. Então vai lá, versículo 7, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. Então ele está se referindo ao templo que estava sendo construído, e ele falou para o pessoal: se animem, trabalhem, não tenham medo. E vocês estão preocupados com dinheiro, com coisas, com bens para a obra de Deus? Não se preocupem, as riquezas preciosas das nações virão. E olha que engraçado, quando o imperador Dario da Pérsia mandou o povo voltar para reconstruir o templo, você encontra isso lá em Esdras também, ele falou que era para tirar o dinheiro para a construção do tesouro real. Então o dinheiro para a reconstrução de Jerusalém estava vindo de um povo pagão. Depois nós temos a figura de Herodes, que foi aquele que reformou este templo aqui, que era um templo, convenhamos, bem inferior ao templo de Salomão. E aí Herodes manda
reconstruírem o templo. Foi uma reconstrução que demorou 46 anos e ficou estupendo esse novo templo reformado por Herodes. Tudo bem que ele fez isso para ficar bem com Roma, não fez em glória a Deus não, mas ele fez para ficar bem com Roma, mas enfim, o templo ficou bonito, ele reformou todo o templo de Jerusalém, a ponto dos discípulos de Jesus, lá nos evangelhos, ao passarem por ali, falarem: "Ô mestre, que grandes pedras, olha que lindo o templo." E aí nós temos aquela passagem que Jesus fala: "Tá lindo? Será destruído. Será destruído o templo." E aí olha que interessante que ele fala lá no final do versículo 7. As riquezas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Por que esse templo seria enchido da glória dele? Ou seria, como diz aqui o verso 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Porque foi o templo em que Jesus entrou. Jesus Cristo, Deus encarnado, entrou neste templo, naquele que o pessoal estava desanimado em construí-lo. Estavam, o outro era bem melhor. Estavam desanimados, estavam desanimando os outros. E esse templo é aquele em que Jesus entrou. E quando Jesus entrou, ele enche de glória aquele templo onde as pessoas não estavam gostando muito, estavam desanimadas em construir lá no final. Então no verso 8, vai dizer que Deus diz que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Por que ele daria paz neste lugar? Porque aqui nós temos a profecia de Jesus Cristo instaurando o reino dele nesta terra. E aqui nós temos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz não é aquela paz de ausência de problemas, não é aquela paz apenas de um bem-estar momentâneo, material ou físico, emocional, nada disso. É uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz relacional, é uma paz que coloca as coisas na devida ordem, é uma paz que restabelece a nossa relação de maneira correta entre nós e Deus, entre nós e o nosso próximo, entre nós e nós mesmos. É essa paz que ele se refere, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, o povo estava desanimado, o povo estava vivendo de passado, o povo estava desanimado e parando a construção. Em um mês eles desanimaram. E vem a palavra de Deus por meio do profeta: não desanimem, sejam fortes, corajosos e trabalhem. Por quê? Porque eu estou com vocês. Porque meu Espírito habita no meio de vocês. Porque eu sou um Deus de aliança e cumpro as minhas promessas, e um dia Jesus voltará e restabelecerá as coisas e julgará vivos e mortos. Meus irmãos, esse é um ensino que eu queria deixar para nós hoje, e a aplicação também. Que nós nos animemos no Senhor, que nós aguardemos o Senhor, que nós tenhamos essas verdades muito claras em nossa mente, de que Deus está conosco, de que o seu Espírito está conosco, de que Jesus virá nos buscar. E os eventos que acontecem no mundo hoje em dia anunciam essas coisas. Os reinos estão se abalando, a terra está se abalando, a natureza está se abalando, e até a própria natureza anseia pela volta de Cristo, que vai restabelecer todas as coisas. Então, se tem uma coisa que eu queria que os irmãos ficassem na cabeça hoje, é ser forte, coragem, trabalhe e não tenha medo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.